Olá, bem-vindo ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 21 de abril de 2024, Jó 18. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juiz, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais, em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Esta casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos e nem netos, não terá descendentes que fique com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É este o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Jó 19. Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe ajuda. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo.
Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fosse tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem, os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram, os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem, como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas no livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem cravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem como foi que nós o atormentamos. A causa desta desgraça está nele mesmo, mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó 20. Então Zofa, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco, o seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu e as suas cabeças tocam as nuvens, mas ele se acabará para sempre, como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que as pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem é, e forte logo virará pó. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ele virará um veneno amargo. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e este veneno o mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios.
ele terá de abandonar tudo o que ganhou com o seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece e rouba as casas dos outros, em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará, todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Ele que enche a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de fogo, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando como seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. Acesso, um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derrama sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos, e é essa a recompensa que ele guarda para os maus. Jó 21. Então, em resposta, Jó disse: O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam rico à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problema, dando cria sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: Deixai-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai. Mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição, que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lição ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais?
Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morreram com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado. Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga o homem mau, sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo que vocês dizem é mentira. Jó 22. Então ele faz da região de Tema em resposta disse: Será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comidas aos que tinham fome. Você usou a sua posição, o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morrem de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles dizem: Deixa-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem destruídas as riquezas dos ricos e as sobras devoradas pelo fogo. Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho.
Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer.